Olá, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula. Nessa videoaula vamos continuar aí, né, no nosso assunto de vetores. Primeiro, né, vamos falar sobre tamanho do vetor. Os vetores, eles não são dinâmicos. O que significa isso? Né? Significa que uma vez que você definiu o tamanho, você não pode alterar mais o tamanho. Então, se você falou que um vetor é de tamanho 10, ele vai permanecer de tamanho 10. Né? Se algum problema, né, que você tiver que aumentar esse vetor, você vai ter que criar um vetor maior, copiar os dados de um vetor menor para o outro vetor maior. Tá? Mas, né, voltando aos vetores dinâmicos aqui, ó, a gente não pode alterar o seu tamanho. Contudo, ó, podemos definir seu tamanho em tempo de execução do programa. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso criar o meu vetor quando o programa estiver executado. Um exemplo é esse aqui. Ó. Eu pedi para o usuário aqui o tamanho do vetor. Ou seja, eu perguntei assim, ó, quantas pessoas serão cadastradas? Tá vendo que interessante? Aqui o usuário vai digitar. Bom, se for 2.000 pessoas, ele vai digitar 2.000. Se for 20, ele vai digitar o valor 20. E eu jogo esse valor que ele acabou de digitar dentro da variável quantidade. Agora, o que a gente faz? A gente declara o nosso vetor de pessoas, ó, que ele é string, e eu passo aqui no cochete, em vez de um valor fixo, eu deixo uma variável. Vendo? Então, o que o usuário digitar, a gente vai conseguir colocar aqui dentro. Então, a gente vai conseguir instanciar o nosso vetor com o valor que o usuário informar. Certo? Então, esse valor vai ser variável. Ok? Isso é muito interessante, né? E dá um poder de programação grande para a gente. Tá? Uma outra questão que a gente tem que falar sobre o tamanho do vetor é o seguinte: que se esse tamanho ele é variável, né, como é que a gente vai descobrir o tamanho do vetor? Né? Como é que a gente pode pegar o tamanho do vetor? Para isso existe uma palavrinha que a gente usa, na verdade é uma funçãozinha, né, uma propriedade aqui, que ela se chama length. Né? Length, se a gente traduzir do inglês para o português, é o quê? Comprimento. Né? Então, se eu pegar o vetor em qualquer ponto do meu algoritmo e digitar assim, ó, o nome do meu vetor, que nesse caso é pessoas, ponto length. O que eu estou querendo aqui com essa instrução? Eu estou querendo pegar o tamanho do meu vetor. Né? Então, se o usuário lá digitou que o tamanho do meu vetor é 50, beleza. Aqui o tamanho que vai aparecer vai ser 50. Tá? A gente sempre tem que tomar cuidado que é o tamanho. Né? Então, se você for acessar o índice, toma cuidado que não existe o índice 50, né? Porque o índice vai de 0 até 49. Certo? E como eu coloquei aqui, ó, é uma boa prática, tá, de programação a gente usar o length ao invés de usar um número fixo aqui. Ó. Tá? Por que é uma boa prática de programação a gente usar esse length? Imagine que você criou um programa para ler, vamos dizer, dados de 50 pessoas. E você tem no seu programa, sei lá, uns 20 for desse aqui. Você criou 20 vezes for lá, um for 20 vezes. E lá, todos nos for, você foi lá e colocou, né, 50, né, que é o limite do seu vetor. Aí vamos supor que o seu chefe te liga e fala assim, você podia aumentar o número de cadastro? Agora nós vamos ter 100 pessoas. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ir nos 20 for que eu falei que vocês tinham programado e alterar esses 20 for. Vamos supor que na correria você esquece de alterar um ou outro, entendeu? Pode dar um problema, né? Tem um risco de criar um problema quando você altera o código-fonte. E aqui, ó, passa a ser interessante você usar o pessoa.length. Por quê? Porque se você aumentou lá na instanciação, né, o tamanho do seu vetor, isso aqui já vai refletir o novo tamanho, porque você vai pegar, né, o tamanho atual do seu vetor aqui com length. Tá? Então, ele facilita as modificações no código. Você não precisa ficar colocando, alterando todo lugar que tinha 50, você colocar o valor 100. Né? Então, é uma boa prática de programação você utilizar, tá, esse length aqui, sempre quando você precisar buscar o tamanho do seu vetor. Porque não deixa fixo no seu código-fonte, né? Ele deixa variado de acordo com a sua instanciação do seu vetor. Ok? Bom, dito isso, né, vamos fazer alguns exemplos também simples, né, alguns exemplos simples aqui. Vamos abrir o nosso NetBeans. E no NetBeans,
Eu coloquei 3 exemplos aqui, tá, de algoritmo para a gente fazer aqui nessa videoaula. Bom, o primeiro exemplo diz o seguinte: faça um algoritmo que leia 20 números inteiros e depois imprima os números pares. Então ele quer que primeiro você leia, você vai ler tudo, né? Você está vendo que essa ordem é importante, porque isso aqui muda o jeito que o seu programa vai ser executado. Ele quer que primeiro você leia os números, só depois imprime. A gente tinha feito até exemplos parecidos com esse aqui, mas o que a gente fazia? A gente lia o número e já via se ele era par, via e você já via se era par. Não, aqui o nosso cliente ele exigiu que primeiro ele quer ler todos os números, só depois que ele quer que seja exibido, né, os números pares. Ok? Então o que a gente tem que pensar aqui? Né? Vamos no algoritmo, vamos por partes aqui. Ó. Lê os 20 números. Beleza, como é que eu vou armazenar 20 números? Vou criar 20 variáveis, número 1, número 2? Não, vamos criar um vetor. E vamos ler 20 vezes os números, né? Inserindo no vetor. Então, beleza, como que a gente vai fazer isso? Antes de criar o for, vamos declarar, né? Vamos fazer em 2 linhas aqui. Ó. Se são números inteiros, então pode ser um vetor de int, né? Vou chamar de números. Se é um vetor, vai ter que ter o colchete, e eu vou fazer tudo em 2 linhas aqui, né? Ó, então, eu vou pegar agora, vou repetir números, new, tipo inteiro, e vou colocar a quantidade, 20. Ok? Então, fizemos a declaração, agora a gente pode fazer o for, para a gente ler, né? Então, a gente vai fazer um i começando de 0, até o i menor do que 20, para a gente chegar até o 19, né? Não incluir o 20. E mais. Ok. Vamos printar o valor aqui, ó, entre com o número, né? Vamos pegar o índice 1 aqui, ó. 2, 3, né? No caso, vai ser o izinho, vamos usar o i. Então, beleza, o usuário agora já está ciente que ele tem que entrar com o número. Então, vamos declarar uma variável aqui, int n. Vamos colocar número, né? Número, e ele vai receber o quê? Entrada.nextInt. Ok. Então, li o dado. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que inserir no meu vetor de números. Em qual posição? Na posição i. Ou seja, de acordo com o que o laço for rodando, né, vai variando esse valor de i. E a gente vai conseguir inserir, então, do 0 até o 19, o que? O que tiver na variável número. Aqui seria interessante, ó, a gente nem usar uma variável auxiliar, você já pega direto aqui, ó, já inserir aqui. O código fica mais limpo e a gente deixa de usar uma variável. Okay? Então, a primeira parte do algoritmo está feita. A gente leu 20 números, do 0 até o 19. E está tudo armazenado dentro do nosso array, né, do nosso vetor chamado números. O que ele quer agora? Né? Ele quer que a gente imprima os números pares informados. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer um for da mesma forma. Se eu vou ter que varrer todo mundo, eu vou começar do 0. Quanto o i for menor do que 20, e mais. Ok, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar aqui o bom e velho mod, né? Então, nós vamos pegar e vou fazer assim, ó. Se o que tiver no vetor na posição i. Ok? E beleza. Como é que a gente faz isso? Nós vamos pegar, então, aqui, ó, números. Na posição i. Então, eu acessei aquela célula de memória. O que eu vou fazer com esse número? Eu vou pegar e vou usar um mod 2. Se for igual a 0. Esse número é par, né? Se o resto da divisão for igual a 0, ele é par. Aqui eu esqueci de colocar o i, né? Por isso que está dando esse erro. Beleza, declarado. Vamos dar um salt. No que está lá naquela posição. Olha que legal. Pronto. Simples assim. Assim nós vamos descobrir os números pares. Como? Olha para vocês verem aquela questão do tamanho, né? Vamos supor, vamos mudar aqui, vou entrar com 20 números, né? Para a gente testar é complicado. Eu vou testar com 5 números só. Tá vendo que eu tô tendo que vir aqui, ó, e mudar 5 aqui e 5 aqui?
Por que eu fiz isso? Porque justamente que eu não usei o length. Se eu tivesse usado o length, né, eu só alteraria uma vez, só nessa linha 470 e já estaria pronto meu código. Então, o que eu alterei, né, 3 vezes, vou ter que entrar com 5 números, vamos testar aqui. Ó, entre com o número, aquela questão, tá vendo que está entre com o número 0? Se a gente, vamos somar mais um aqui, ó, para os índices ficarem com o número legal aqui, ó. Mais um. Vou colocar isso aqui, beleza. Agora eu acho que vai melhorar, vamos ver? Ó, entre com o número e mais um. Aqui ele tá concatenando. Vamos colocar um parênteses aqui, ó, para ele fazer a soma e do resultado da soma a gente printa. Vamos lá de novo. Vou rodar. Ó, entre com o número 1. Legal, agora tá legal. Então eu vou entrar com o número 5. Vou entrar só com um par, tá? Vou entrar com 7. Vou entrar agora com 8. Vou entrar com 1. E o quinto número vai entrar com 3. Então quais são os números pares aqui, ó? 8. Tá vendo que interessante? Legal. Vamos entrar com todos os pares agora. Então, 4, 6, 8, 10, 22. Ó, imprimiu todos aqui. Ok? Então, fizemos aí um exemplo simples, né, em que a gente tem que ler os dados, todos os dados primeiro, e só depois printar o resultado para o usuário. Olha que interessante. Ok? Então, esse é o primeiro exercício aí. Vamos para o próximo. O próximo diz o seguinte, ó, faça um algoritmo que armazene 20 números em um vetor e depois percorra, né, ele percorre e descobre qual é o maior valor. Então, o seu cliente pediu para você entrar direto, 20 números. Entra 20 números, depois a gente descobre qual que é o maior. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Né? Tem diversas formas. O início aqui vai ser muito parecido com isso aqui, ó, que a gente acabou de fazer. A gente tem que entrar com 20 números. É isso? Então, ó, armazene 20 números. A gente vai ter que dar um nome para o vetor diferente, né? Vamos dar um número de maiores. Vou pôr questão 2. Questão 2. Aqui, né, para a gente brincar um pouquinho, ó, vamos fazer tudo na mesma linha. Questão 2, distanciei ele com 5. Tá? O exercício pede 20, mas eu vou deixar 5, só para a gente testar. Ok, então a gente vai varrer do 5. Se você quiser aqui brincar, ó, já colocar questão 2, ponto length. Né? Então a gente está pegando aqui, na verdade é o 5, né? Isso aqui é o valor 5, ou seja, está pegando justamente esse número aqui, ó. Mas se eu mudar aqui, ó, 10, eu não vou precisar mexer mais no código, é somente aqui, né? Então, vou deixar 5. A gente tem que entrar com os números. Ok? Depois que eu entrei com os números, vou mudar aqui também o nome desse vetor aqui, não é números, né? Então, é questão 2. Ok, o que eu quero fazer agora? Agora eu vou ter que fazer o mesmo for aqui, varrendo, né? Igual a gente fez no primeiro exercício. Varrendo os dados. Mais uma vez, eu não vou usar 5. Eu vou pegar aqui questão. Ponto length. Questão 2, né? Ponto length. Para eu conseguir obter o tamanho do meu array aqui. Ok. O que nós vamos fazer agora? A gente agora não tem que dividir por 2, igual a gente fez. O que a gente tem que fazer agora é pegar o maior valor. Certo? Como que eu vou percorrer e descobrir o maior valor? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma técnica que a gente já viu, né, em que eu vou criar uma variável auxiliar aqui, chamada, nosso vetor é de inteiro, né, então a nossa variável vai ser de inteiro também, vai ser maior valor, e eu vou jogar esse maior valor com um valor muito pequenininho, tá? E como é que eu consigo obter esse valor pequenininho? Em Java a gente usa isso aqui, né, o min value, ele consegue retornar para mim o menor valor representado por esse tipo inteiro aqui. Então aqui dentro tem um valor ínfimo, né, muito pequeno. Então o que eu vou fazer? Eu vou varrer aqui esse array, né, e varrendo ele, eu vou fazer uma condição
reduzir essa linha aqui. Vou fazer uma condição seguinte, que o que tiver na questão 2, se for maior o que tiver nessa variável maior, aqui na questão 2, o que a gente tem que colocar? Ó? É um vetor, não é? Então, eu vou ter que olhar célula por célula. Então, vou colocar o I, né, analisando célula por célula. E se o que tiver na célula atual aqui do valor do I for maior do que o que tiver nessa variável auxiliar, eu vou inverter os valores. Ó. O maior vai passar a ter o quê? Esse valor atual aqui. Ó. Então, a cada vez que a gente roda, né, a gente descobre o maior valor. Se for o maior valor o que tiver na célula atual, eu jogo para dentro dessa variável aqui. Se for menor, eu mantenho o valor, né? Eu não substituo o valor, não sobrescrevo ele. Ok, no final aqui podemos dar um salt, né? Falando o maior valor é, vamos chamar essa variável maior valor. Colocar um mais aqui para concatenar maior valor. Ok, salvei. Então vamos entrar com os dados aqui. Eu vou comentar esse exercício aqui só para a gente não ter que refazê-lo. Na verdade eu vou comentar isso aqui. Isso, ó. Esse exercício que a gente acabou de fazer eu vou comentá-lo, deixar só o atual, onde a gente tem um for para leitura de dados e um for para achar o maior valor. Vamos executar. Então entra com o primeiro número, vou pôr 400. Vou pôr 5, 2, 901. Aqui eu dei Enter. Ó, o maior valor é 900. Ok? Funcionou corretamente. Agora, vamos para o nosso último exercício. Eu já vou comentar, deixar comentado esse aqui. E vamos para o nosso último, que diz o seguinte, ó. Faça um algoritmo que receba 10 números e depois imprima-os na ordem inversa. Olha que legal. Tá? Então, o início é parecido com os outros dois exercícios. Né? A gente tem que ler, nesse caso, 10 números. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o laço de repetição aqui e a criação aqui, ó, do meu vetor. Então, a gente tem agora a questão 3. Essa questão 3 vão ter que 10 posições, ok? Então, vamos mudar o nome aqui, ó, questão 3 e questão 3. Ok, a primeira parte está feita. Então, olha só que legal, tá vendo que com o length, ó, eu não tive que mexer no tamanho, porque ele já vai refletir o número que eu coloquei aqui, ó. Então, ele vai começar de 1 até 9, no caso, né? Então, esse I vai variar de 0 até 9, e a gente vai ficar variando isso aqui, ó. Cada vez que variar, né, esse valor, a gente está acessando uma posição de memória, jogando, né, o que o usuário digitar aqui dentro. Ok? Bom, como é que a gente vai fazer a ordem inversa aqui agora? A gente já fez algo parecido aí nas disciplinas de estrutura, na videoaula de estrutura de repetição. Eu vou ter a mesma variável I, só que agora eu não vou começar de 0. Eu vou começar lá da posição lá do final. Então, como é que eu descubro a posição do final? Ó, questão 3, ponto. Vou usar o length. Na hora que eu usar esse length, aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque ele vai te dar o tamanho do seu vetor. Mas a gente sabe que o índice não é igual ao tamanho do vetor. O índice, né, as posições lá, quando a gente acessa, ela sempre é o quê? 1 a menos do que o tamanho, justamente porque a gente começa do 0, né? Então, por isso que eu coloquei o -1 aqui. A condição, qual vai ser a condição? Nós vamos ficar varrendo enquanto o I ele for maior ou igual a 0. Né, que é a primeira posição. Então, nós estamos começando lá da última. Estamos falando que enquanto esse I for maior ou igual a 0, o laço vai acontecer e nós vamos decrementar agora, ó, menos, menos. Ok? O que nós vamos fazer? Vamos printar, não é isso? Não é para printar em ordem decrescente? Olha só que legal. A gente pode printar até tudo na mesma linha, então eu vou tirar o LN para não pular linha. E aí a gente pode colocar um espaçozinho aqui, e eu vou imprimir, vamos buscar os dados aqui da questão 3. Como eu disse, se eu fizer só isso aqui, como eu disse em outras videoaulas, né,
isso aqui vai imprimir o que? A posição de memória do array. E eu não quero isso, eu quero o que está em cada célula. Então, eu vou colocar o colchete, vou colocar a variável izinha e vou concatenar com esse espaço em branco justamente para não grudar todos os números, né? Como a gente não está quebrando linha, eu tirei o ln aqui, esse espaço aqui vai ser interessante. Ok? Acho que isso vai ser suficiente. Vamos rodar esse exemplo. Ó. Entra com o primeiro número. Vou entrar com a ordem certinha aqui para a gente ver se está funcionando, né? Ó. São 10 números, cheguei até no 9, beleza, agora vou entrar com 10. Na hora que eu der o Enter, ó, ele imprimiu na linha de baixo o inverso. Ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É exatamente como o exercício pediu aí. Bom, vou finalizando essa videoaula, né? Espero que tenha ficado mais claro para vocês aí. Depois a gente praticar um pouco aí. Até a próxima, pessoal.